Olá pessoal, professor Wander Andrade, falamos sobre peculato e eu quero introduzir um tema no peculato que é a chamada atipicidade da conduta. O que é isso, professor? Atipicidade da conduta. Vamos ler a anotação, na sequência nós comentamos. Diz lá, o Supremo Tribunal Federal considerou atípica a conduta do servidor público que se utiliza de mão de obra de outro servidor para realizar serviços particulares de seu interesse. A aprovação de contas pelo Tribunal de Contas, por outro lado, não elide o crime. Não entendi, professor, me ajuda aí. Vamos lá. É o seguinte, pessoal, estudando o crime de peculato, nós poderíamos cogitar se porventura um chefe de uma repartição pega um pintor, um pedreiro, um marceneiro que trabalha como agente público, como funcionário público, pega aquele funcionário no seu horário de serviço e leva para o seu sítio, para sua casa pessoal, para sua casa particular, e pede para o marceneiro, para o pedreiro, para o pintor trabalhar na sua própria casa. Isso é peculato? Não. O Supremo Tribunal Federal já disse que isso não é peculato. Contudo, eu alerto a cada um de vocês que essa conduta ela vai se amoldar a um ilícito de improbidade administrativa previsto na Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429/02. Então, esta Lei de Improbidade define os delitos de improbidade, dentre eles está fazer uso indevido de recursos públicos, de mão de obra, seja lá o que for. Outro ponto importante é lembrar que não é porque o Tribunal de Contas eventualmente aprovou as contas do prefeito, aprovou as contas do governador, aprovou as contas de uma autarquia, que isso faz com que não há, eventualmente, um crime de peculato. Não. Então, o Supremo Tribunal Federal também já se manifestou, asseverando, afirmando que eventual aprovação das contas daquele ente público, daquele agente público, à frente de uma determinada autarquia, fundação, município ou estado, pode ainda responder por peculato, porque são esferas distintas, tá? A análise do legislativo, a análise do Tribunal de Contas é uma interface. A análise criminal é outra interface totalmente separada, totalmente distinta. Ainda, pessoal, para falar de peculato, é conveniente mencionar a classificação desse crime. Vamos ver aqui as anotações e vamos ver e conhecer melhor o crime de peculato. Eu trouxe aqui 6 classificações que nos permitem conhecer melhor o crime de peculato. Primeiro, ele é um crime de forma livre, um crime de ação livre. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que o peculato pode ser praticado de qualquer forma. Ele pode ser praticado comissivamente, por agir, por não agir, comissivamente, omissivamente, por uma inércia, por um ato efetivo. Então, são várias as formas que pode ser praticado o peculato. Por isso, ele não é um crime de conduta vinculada. Ele é um crime de ação livre, de conduta livre. E, portanto, ele pode ser praticado de várias formas, tá bom? Segunda classificação. O peculato, ele é um crime próprio. O que quer dizer isso, professor? Crime próprio, meus amigos, é aquele que exige do sujeito ativo uma qualidade jurídica especial. Não pode ser qualquer pessoa. Se fosse qualquer pessoa, como o crime de homicídio, seria um crime comum. Crime comum é aquele praticado por qualquer pessoa. O peculato não é um crime comum, ele é um crime próprio. Ele só pode ser praticado por pessoa juridicamente determinada. No caso, o funcionário público. E aí você me pergunta, professor, mas o não funcionário público pode praticar peculato? A resposta é sim, vírgula, depende. Depende do quê? Número 1, depende dele estar agindo de comum acordo, em concordância, em conformidade com o agente público. Então, no concurso de agentes, que é aquela situação que eu tenho mais de uma pessoa praticando o crime, se um deles for funcionário público e se o outro for um não funcionário público, pode haver peculato se ambos agirem em unidade de desígnios,
em unidade de vontade. Mas não basta isso. É também imperativo que este não servidor público, que este não agente público, conheça a condição de agente público daquele com quem ele pratica o crime. Porque se ele desconhecer essa conduta, ele não pratica peculato. Se ele ajudar o servidor público, ele vai responder por furto, por um crime patrimonial, até mesmo apropriação indébita, eventualmente, mas jamais o crime de peculato. Repito, o crime de peculato exige que o não servidor público saiba da condição de agente público daquele que comete o crime e também concorra conjuntamente com este. Ele tem que estar em unidade de propósitos, em unidade de desígnios, ou seja, eles têm que estar alinhados, alinhavados, cumpliciados, como efetivamente concorrentes ao crime. Tá bom? Muito bem. Terceira característica, terceira classificação. O crime de peculato é classificado como sendo um crime monossubjetivo ou de concurso eventual. O que é isso, professor? Um crime monossubjetivo ou de concurso eventual? Significa dizer o seguinte, que o crime de peculato, pessoal, pode ser praticado por uma única pessoa. Eventualmente, concurso eventual, eventualmente, pode ter mais pessoas ajudando o peculatário. Pode ser um outro agente público, pode ser um não agente público, mas eu não preciso que mais de uma pessoa pratique este crime. Uma única pessoa já é possível cometer esse crime. Por isso ele é um crime monossubjetivo, mono, um só. Subjetivo, sujeito. Um sujeito pratica o crime, é possível um só, portanto, a classificação a ele adequada. Quarta classificação. O crime de peculato é um crime material ou de resultado. Essa classificação é muito importante. Por quê, professor? Porque quando eu afirmo que um crime é material, ou quando eu afirmo que é um crime de resultado, significa dizer o seguinte, significa dizer que a conduta desse crime se dá num determinado momento do tempo, e o resultado se dá em outro momento do tempo. Se eu tivesse que desenhar conduta e resultado num crime material, eu diria que conduta é o T1 e o resultado é o T2. Portanto, o comportamento se dá num momento do tempo e o resultado se dá em outro momento do tempo. Professor, por que isso o senhor disse que é tão importante? Porque se esse crime for classificado como material, se esse crime admitir fracionamento entre conduta e resultado, isso quer dizer na prática que eu tenho a possibilidade de ter tentativa de crime. Vejam vocês que não são todos os crimes que admitem tentativa. A tentativa que reduz a pena, a tentativa que está prevista no artigo 14.2 do Código Penal, a tentativa que é descrita como sendo o início da execução, que não atinge a consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, a tentativa não cabe nos crimes culposos, a tentativa não cabe nos crimes formais, a tentativa não cabe nos crimes de mera conduta, mas a tentativa cabe nos crimes materiais. Portanto, pode haver tentativa de peculato. E a pessoa pode ser condenada por tentativa de peculato, eu vou aplicar a pena e vou também conferir-lhe o redutor obrigatório de pena, como tal previsto no artigo 14.2 do Código Penal. Tá bom? Ok. Mais uma classificação é a de crime instantâneo. O que é isso mesmo, crime instantâneo? Crime instantâneo é aquele cuja consumação se dá num determinado momento do tempo, num determinado instante do tempo. O contrário de um crime instantâneo é o crime permanente. Crime permanente é aquele cuja consumação se protrai no tempo, se prolonga no tempo. É o caso do crime de sequestro, é o caso do crime de porte ilegal de arma, é o caso do crime de porte de drogas para consumo pessoal. Esses crimes são permanentes. Os crimes permanentes ensejam a possibilidade da prisão em flagrante a qualquer tempo, se porventura estiverem sido cometidos.
de manhã, de tarde, de noite, ao longo do seu comportamento delituoso. Já o crime de peculato é um crime instantâneo. Então, se a pessoa praticou o crime de peculato naquele determinado instante, naquele determinado momento, e ele se apresentar à delegacia 3 dias depois, ele não pode ser preso em flagrante, porque não há mais flagrante. Ele poderá ser preso sobre outras rubricas, uma ordem judicial, mas jamais, por exemplo, flagrante delito, haja vista que ele não é um crime permanente, mas ele é um crime instantâneo. Por último, o crime de peculato é um crime complexo. O que é isso mesmo, professor? Crime complexo? Crime complexo é aquele que protege mais de um bem jurídico. O contrário de um crime complexo é um crime simples. O crime simples, como o homicídio, embora grave, né? O homicídio, um dos mais graves da ordem jurídica, ele é um crime simples, o homicídio, porque ele protege apenas um bem jurídico, que é a vida humana. O crime de furto é um crime simples, porque ele protege apenas um bem jurídico, que é o patrimônio. O crime de peculato é um crime complexo, porque ele protege a administração pública, a probidade administrativa, o patrimônio público ou particular. Portanto, ele tem um complexo, ele tem um conjunto de bens jurídicos, e quando um crime protege mais de um bem jurídico, nós o classificamos como sendo um crime complexo, tá bom? Muito bem. Outra anotação importante aqui, pessoal, que inaugura outros tipos de peculato, lembra que eu falei? Eu tenho peculato doloso nas modalidades peculato desvio, peculato apropriação, peculato furto, 3 tipos de peculato. Eu tenho peculato culposo, 4 tipos de peculato. Eu tenho peculato de uso, que não é crime, 5 tipos de peculato. E eu tenho mais um peculato que não está no artigo 312, mas que ele vem previsto e estampado no artigo 313 do Código Penal, que acompanha a sequência dos crimes contra a administração pública, que abre a corrente de apresentação dos delitos funcionais, dos crimes praticados por funcionário público, que é o chamado peculato mediante erro de outrem. Vamos ver o que diz o Código Penal? Olha lá, artigo 313, peculato estelionato ou peculato mediante erro de outrem. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Esse peculato, pessoal, pela doutrina chamado de peculato estelionato, ele não é tão grave quanto o peculato do artigo 312 caput, que tem uma pena de 2 a 12 anos. Ele não é tão menos grave quanto o peculato culposo, que é julgado pelo Juizado Especial Criminal, pena máxima de 1 ano, mas ele tem uma pena de 1 a 4 anos, ou seja, ele é um crime de média gravidade. O peculato mediante o erro de outrem, ele ocorre num exemplo como este que eu vou descrever. Vamos imaginar que o caixa de um banco público, o caixa do banco Caixa Econômica Federal, ele vê uma velhinha pagando um boleto no caixa. A velhinha optou por pagar o boleto no caixa. No boleto está escrito R$200, é o título do boleto. Mas a velhinha leu errado, ela leu R$2.000. E ela paga R$2.000, ela entrega R$2.000 e o funcionário se apropria da diferença, né? Ele se apropria de R$1.800, até paga o boleto e devolve para a boa velhinha. Meus amigos, o que esse sujeito acabou de fazer? Ele acabou de se apropriar de um valor em razão do erro de outrem. Aquela velhinha errou. Ela achava que era 2.000, mas era apenas 200. Ela pagou de boa fé. E ela nem percebeu o erro. Muito tarde ela foi perceber, se é que ela percebeu. Vejam, indiferente ela ter percebido ou não ter percebido, este funcionário público praticou um crime execrável, reprovável, antissocial. Com isso ele pratica ato de improbidade, com isso ele pratica ilícito administrativo grave, deve perder o cargo por demissão,
que é uma penalidade prevista no direito administrativo, e além disso, deve ser condenado criminalmente pela prática do crime previsto no artigo 313 do Código Penal, pela doutrina conhecido como peculato estelionato, lá no artigo 313 chamado peculato mediante erro de outrem. Tudo bem? Ficamos por aqui. Na sequência, seguiremos falando de outros crimes funcionais. Até lá!